Boa noite a todos. Sempre uma alegria encontrá-los nessa casa que nos recebe, né, com tanto carinho. Nós, espíritos imortais, né, que somos, felizardos de já podermos estar dentro de uma casa espírita, tendo o conhecimento dessa doutrina. Então já podemos nos contar felizes porque aqui estamos. Que bom que escolhemos estar aqui. Nesta noite, pelo pouco tempo que nós temos, vamos conversar sobre os nossos sonhos. Todo mundo sonha, todo mundo tem um sonho, né? E pelo menos a gente sonha em sonhar bem. Sonha e ter sono realmente, né? Deitar, dormir e descansar. E o sonho, na verdade, ele é o produto da liberdade que goza a nossa alma nos instantes em que ela fica mais independente, que ela sai de uma forma adequada, né? Fica suspensa, na verdade, e a nossa vida corporal, a nossa vida física, ela fica menos ativa. Porque o espírito está sempre ativo. O espírito, ele não dorme, ele não descansa. Quem cansa somos nós. Esse corpo que nós temos, esse corpo grosseiro, né? E que nos prende para que nós possamos aqui nessa encarnação realizarmos as nossas atividades, para que aprendamos em cada encarnação a sermos melhores cidadãos, melhores irmãos, melhores pais, enfim, para que possamos ser melhores. O sono é um estado que cessam então as atividades físicas, motoras e sensoriais. Dormimos 1/3 da nossa vida, nós dormimos. Vejam a importância do sono. Dormimos 1/3 da nossa vida. E o sono, além das propriedades restauradoras, né, da nossa organização física, ele também concede-nos possibilidade de nós aprendermos, termos um enriquecimento espiritual através, então, das experiências vivenciadas enquanto dormimos. Então, vejam como é importante o sono, né? E o sono no espiritismo é o momento que há um despreendimento parcial da alma. Que nós somos espíritos imortais. Nós temos um corpo físico, temos um espírito e temos algo que une o nosso espírito ao nosso corpo, que se chama perispírito. O perispírito, ele liga o corpo ao espírito. E quando nós dormimos, não é? Quando nós dormirmos, afrouxam-se os laços que prendem o nosso espírito ao corpo físico, afrouxam-se e ele se desprende, continua ligado, não é, como um fio de prata, como um fio fluídico, e ele se desprende e ele vai muito além. No Livro dos Espíritos, a partir da questão 400, nós temos uma série de informações sobre o sonho. Inclusive, na pergunta 400, a primeira pergunta é se o espírito lhe agrada ficar no corpo físico. E a resposta diz que não lhe agrada. É como se nós perguntássemos a um encarcerado, a um preso, se lhe agrada ficar no cárcere. Veja bem, o nosso espírito, ele fica encarcerado no nosso corpo e durante o sonho, ele se desprende, mas continuamos ligados. Ele só se desliga completamente quando nós desencarnamos. Então, durante o sono, nós temos sempre sonhos. Nem sempre nós lembramos dos sonhos. Os sonhos são recordações imperfeitas e, por vezes, são fragmentadas de experiências, de épocas, pode ser
dessa vida, dessa encarnação, como de outras encarnações. E o sono, ele vai depender muito, os nossos sonhos vão depender muito de quem nós somos, que espírito nós somos. O que nós fizemos durante o dia? Porque o corpo, ele está cansado, ele precisa desse descanso. E o espírito, ele não é inativo, ele nunca fica inativo. O espírito, então, dependendo das nossas influências, dependendo do que nós fizemos durante o dia, do que nós pensamos, do que nós realizamos, o nosso espírito é levado para zonas do bem ou para zonas que não são tão agradáveis, tão bonitas, né? Nós precisamos, então, ter, antes de dormir, sempre aquela certeza de agradecer, de pedir a Deus, não é? E aos nossos anjos de guarda, né? Que nos conduzam para um sono mais agradável. Ainda uma vez, quem vive bem também sonha bem, isso é muito importante. No estado de vigília, que é o estado em que nós ficamos acordados, não é? Então, todas as manifestações que nós temos, tudo que nós visualizamos, tudo que nos preocupa, muitas vezes fazem parte dos nossos sonhos. E o nosso perispírito, não é, que é o responsável para conduzir, que conduz o nosso espírito, não é, até esses locais que nós vamos durante os sonhos, ele é um invólucro semimaterial, por isso que ele se distende, não é? Ele tem essa propriedade, não é, de estar ligado ao nosso corpo e fazer essas visitas. Nós sempre sonhamos, mas nem sempre nós lembramos dos nossos sonhos. Quando nós sonhamos com algumas coisas, elas são fragmentadas, é porque o nosso perispírito, ele segura as informações, mas essas informações, elas não vão até o nosso cérebro, elas não vão ao cérebro físico, então elas ficam dispersas. Nós não sabemos ainda como aquilo que nós sonhamos são imaginação ou se elas são coisas que nós estamos imaginando ou inventando. A ciência oficial, analisando tão somente os aspectos fisiológicos das atividades oníricas, que são as atividades do sono, ainda não conseguiu conceituar objetivamente, com clareza, o sono e os sonhos. Sem considerar a emancipação da alma, que é o momento que a alma se desprende, né? Sem conhecer as propriedades e funções do perispírito, tal a importância do perispírito. Fica realmente difícil explicar a variedade das manifestações que ocorrem durante o repouso no corpo físico. Freud, um grande estudioso, né, ele considerava que os instintos do ser humano, né, quando reprimidos, eles tendiam a se manifestar em sonhos. Já Allan Kardec, através da codificação espírita, e no livro dos espíritos, principalmente, ele faz algumas análises sobre o nosso sonho. Ele nos lembra que o sonho, a alma repousa, perguntando, durante o sono, a alma repousa como o nosso corpo? Se a alma repousa durante... Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se esses laços que prendem o corpo e, não precisando esse então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Queria te perguntar também, como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Essa questão no livro dos espíritos, ela é bastante extensa e nos dá muitas explicações. Mas ela principalmente nos diz que acredita que tem um espírito mais faculdade que no estado de vigilância. Lembra-se do passado, algumas vezes prevê o futuro, adquire maior potencialidade
e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer encarnados ou desencarnados. E os sonhos extravagantes que a gente tem muitas vezes, né, são sonhos que nós estivemos em algum, nosso espírito, na verdade, esteve em alguns locais e presenciou algumas coisas que nós já vivenciamos ou que ainda vamos vivenciar. E, na verdade, o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então, alguns dizem que o sono, não é? Todas as noites nós morremos um pouquinho. Porque a gente deita, né? O corpo está cansado, a gente dorme. Muitas vezes a gente nem lembra o que sonhou. Às vezes a gente levanta animado, levanta bem, às vezes levanta entristecido. Muitas vezes em função dos sonhos que nós tivemos. Animado porque fomos trabalhar em campanhas do bem, fomos fazer trabalhos na espiritualidade. E às vezes desanimados porque fomos em locais de vícios, locais que nós éramos acostumados como espírito. Vamos para casas de jogos, de bebidas. Então o nosso corpo, não é, parece mais cansado no outro dia. Esses espíritos, quando dormem, os espíritos superiores, melhores, né? Eles sonham. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado e fica permanentemente depois da morte. Tiveram sonos inteligentes, era isso que eu queria comentar, os espíritos que desencarnando logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto de seres que lhes são superiores. São espíritos mais elevados, né? Com esses viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que, quando eles retornam, já são obras que já estão acabadas. Vejam que bem o espírito, não é? Durante o sono, o corpo descansa, o espírito está trabalhando. Quando volvem, morrendo na terra ao mundo, morrendo na terra ao mundo espiritual, ainda essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como diz um santo. Não é? Então é interessante, né, que nós, pelo sonho, nós morremos, né, um pouco. E como a gente pode aprender durante o sono? Como o sono pode ser salutar? Como os sonhos podem nos auxiliar? Não é? Muitas vezes existem pessoas que têm lembranças, que preveem algumas coisas. Não é? Sempre essas previsões, alguma coisa, tem que ter uma utilidade. Se Deus acha que é útil, tem que ter um fim útil. Não é simplesmente para dizer que nós somos, que é uma coisa para alegrar os nossos sentidos. Tem que ter um fim útil. E existem diversas categorias de sono, mas a gente não vai entrar nessas categorias, porque tem os sonhos comuns, os sonhos reflexivos. Cada tipo de sonho depende do tipo do espírito que nós somos. Nós, na grande maioria, né, não somos espíritos muito elevados, somos espíritos mortais, somos espíritos muito imperfeitos ainda, né? E que nós temos, então, sono que nem sempre nós nos lembramos, nem sempre nós temos oportunidade de grande conhecimento. O sonho profundo, ou sonho espírita, é o mais profundo, aquele sonho REM, que a gente chama, né? Aquele sono que a gente dorme mesmo, que pode entrar na nossa casa, pelo menos algumas pessoas, né? E a pessoa não ouve, é um sonho assim, profundo mesmo, né? Ele se dá quando o espírito fica mais livre do corpo, desprende-se da matéria e vai ao encontro dos seres amados, seus parentes, seus amigos,
seus guias espirituais. É o sono mais profundo, esse sonho REM. Também pode se encontrar nesse estado com outras almas, no momento encarnado na Terra. Desses sonhos, o espírito conserva impressões, que nem sempre afetam o cérebro físico, mas se gravam na consciência e depois surgem no decorrer do dia como umas mensagens, intuições ou alguns conhecimentos, assim, pressentimentos e intuições. Existe um provérbio que diz: a noite é boa conselheira. E ela só vai ser boa conselheira, né, se durante o dia eu me reservar atividades do bem, se durante o dia eu tiver atividades que promovam o próximo, que auxiliem, se os meus vícios não forem assim tão acirrados, não é? Então, nesse tipo de sonho, a alma pode visitar outros mundos, tá? Superiores ou não, de acordo com as suas paixões ou as suas virtudes. Também são registrados ao longo da história muitos sonhos assim que ficaram famosos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente Abraham Lincoln, ele sonhou, né, que se achava em um lugar calmo, né, como se fosse deserto, um lugar bom, não é? Ouviu soluços, percorreu várias salas e no centro de uma delas viu um corpo deitado, vestido de preto, guardado por soldados. Enorme multidão chorava. Daí ele perguntou: quem morreu na Casa Branca? E o soldado respondeu: o presidente foi assassinado. Nós sabemos, né, que Abraham Lincoln, tempos depois, morria assassinado. Ele teve o sonho, tipo uma premonição da sua própria morte. E os nossos pesadelos? Eles podem ser produtos dos nossos desejos, recordações ou até experiências espirituais em mundos inferiores. E pode acontecer devido à nossa mente conturbada, ou até mesmo pelos nossos problemas diários, até mesmo pelas nossas atividades, né, que às vezes não são tão boas. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os leitores da sorte. Buenadisha, que diz, né, que pelos sonhos se diz, eles não são para esse tipo. Pois pensar que sonhar com uma coisa anuncia outra não é verdade. O sonho, nós como espíritos e como espíritas, temos que traduzir esse sonho como uma mensagem da qual pode nos auxiliar. Uma mensagem que possa nos mostrar um caminho, nos mostrar coisas que nós possamos fazer ou melhorar em nossas vidas. Por isso da importância da oração antes de dormir. Antes de dormir, fazer oração agradecendo a Deus e principalmente ao nosso anjo de guarda, que é o Espírito que Deus nos concede para que nós possamos estar sempre próximos e que podemos podemos, né, pedir até, de uma certa forma, que não permita que nosso espírito pouco evoluído se desencadeie para locais inferiores de vícios, que ele nos segure, que ele nos faça voltar desse lugar, né? De alguma forma. Claro que ele nunca vai impedir, os nossos anseios são mais fortes, mas que nos aconselhe e que nos permita, né, que a gente possa ter outra opção de não essa de ir para esses locais. Na pergunta 403 do Livro dos Espíritos, então, novamente retornamos a por que não nos recordamos sempre dos sonhos. Em o que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. E cobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros.
quer nesse mundo, quer em outro mundo. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a esse não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. É como diz, fica no cérebro perispiritual, não chega até o cérebro corporal. Por isso que não consegue, na verdade, ter essas lembranças, né? Que ficam muito... Acontece com frequência verem-se um sonho, coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se deve atribuir tudo isso? Então pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar que é apenas para o espírito, não para a pessoa física. Quer dizer que esse viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas. Nós somos encarnados, estamos vivendo uma experiência terrena, então a nossa mente sempre está voltada para as nossas atividades, as nossas preocupações. Então, resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que em verdade cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Então, essas lembranças que nós temos do sono, muitas vezes nós nem temos lembrança de nenhum sonho, né? A gente não se lembra de nada. Mas nós sempre sonhamos. E através do perispírito, nós temos essas... somos levados, então. Uma coisa que acontece é que quando nós dormimos, muitas vezes, acordamos sobressaltados, assim como se tivéssemos um chão, assim. Então, muitas vezes isso acontece porque os nossos protetores, nossos anjos de guarda, nos tiram muitas vezes desses locais inferiores, onde nós nos embrenhamos pelas nossas afinidades, não é? E o nosso espírito nos traz de volta para o corpo físico. E é quando nós acordamos, nós damos um solavanco. Isso acontece com muitas pessoas, nos perguntam, mas o que é isso? Então a gente tenta explicar exatamente que o nosso espírito se deslocou para um local inadequado, um local inferior, um local onde não existe aprendizado. Então, pela bondade divina, nós somos trazidos para esses locais, trazidos de volta para o nosso sonho. Então, a melhor forma de nos preparar para o sono sempre será a nossa oração. Agradecer a Deus sempre pelo que recebemos, agradecer o dia que nós tivemos, ainda que esse dia não tenha sido o melhor dia, não é? Agradecer, pedir para que Deus nos ampare, nos conduza, e mesmo ainda que não tenhamos merecimento, não é? Para que nós possamos, durante o sono, não é? Descansar o corpo físico e o nosso espírito aurir boas imagens, conhecimento, que possa, porque daí nós vamos acordar mais descansados, vamos nos acordar mais aliviados. Então, conforme nós sonhamos, né, conforme nós vivemos, conforme nós passamos durante o dia, né, quem vive bem também sonha bem. Então, as nossas escolhas durante o dia, não é? Com relação à alimentação, com relação às coisas que nós vemos, as coisas que nós lemos, não é? Bom se nós tivéssemos bons hábitos de leitura, não é? Ler um livro espírita,
ou a Bíblia, aquilo que nos auxilie, as obras básicas. Nós temos a oportunidade, através do Clube do Livro, todo mês temos um livro excelente que nos auxilia, não é? Aprender antes de dormir, não assistir filmes violentos, não é? Antes de dormir. Procurar ter uma calma, principalmente a alimentação também, não comer tão tarde. Isso é uma forma de cuidar do corpo físico também, não é? Cuidando do corpo físico, nós vamos também estar cuidando do nosso sonho, fazendo o nosso melhor possível em todas as situações. E já que nós dormimos 1/3 das nossas vidas, nós passamos dormindo, vamos melhorar a qualidade dos nossos sonhos. Não é? Vamos fazer durante o dia, ter melhores ações, né? Para que tenhamos melhores sonhos, para que lembramos dos nossos sonhos, né? Que eles realmente nos façam bem. E para que nós possamos ter essas bênçãos, é importante que nós sempre nos lembremos do nosso anjo da guarda. Porque o anjo da guarda é o nosso companheiro. Ele nunca vai fazer nada que nós possamos fazer, mas ele vai nos intuir, não é? Porque nós temos o livre-arbítrio, né, para tomar as decisões, mas ele sempre vai nos intuir. Então, para concluir, eu vou ler para vocês uma página do Momento Espírita que fala nosso guarda-chuva. Todos sempre estamos sob a proteção de uma entidade superior, tradicionalmente conhecida como sendo nosso anjo da guarda. Não é imprescindível que esse espírito abençoado pela evolução esteja todo o tempo ao nosso lado, mas sempre que se faz necessário, ele se apresenta para nos auxiliar. Ocorre que, na maioria das vezes, nós não sintonizamos com eles. Mesmo quando nos afastamos do bom ou do código da ética moral que vige em todo o universo, o bom espírito nunca nos abandona. Nós é que deixamos ele de lado. Como excelente mestre, ele segue nos auxiliando, mas deixa que nós realizemos tarefas para que o mérito seja nosso. Se a sua assistência fosse ostensiva, nos prejudicaria o livre-arbítrio e deixaríamos de desenvolver as nossas próprias aptidões. Como bom educador, ele sabe que chegará o momento do nosso amadurecimento psicológico. Que nós estamos aqui para evoluir, não é? Estamos aqui para nos tornarmos espíritos melhores. As nações e as cidades também possuem seus protetores espirituais. Jesus é o guia espiritual do planeta Terra. Por isso mesmo se apresentou como bom pastor, o responsável por esse imenso rebanho, aquele que dá vida por suas ovelhas. Se em determinada situação deixamos de lado essa proteção, o guarda-chuva não sairá correndo atrás de nós. É como se esse anjo fosse um guarda-chuva. Se nós pegarmos o nosso guarda-chuva e deixar lá num canto, o guarda-chuva não vai sair atrás de nós. Nós temos que buscar, porque nós temos livre-arbítrio. Então, no momento que nós precisamos da ajuda do nosso anjo da guarda, nós temos que pedir ajuda a ele. Quando somos crianças, quando somos pequenos, que não temos conhecimento do bem e do mal, o anjo da guarda sempre está a nos auxiliar. Mas depois que nós temos o livre-arbítrio, que temos conhecimento, nós temos que ir até ele. Importante que procuremos não fazer pedidos impróprios aos nossos protetores, no sentido de certas conquistas, sem que façamos a nossa parte. Sempre temos que fazer a nossa parte. A espiritualidade superior, os nossos anjos de guarda, nunca vão fazer
aquilo que nos compete. Sempre irão nos dar força, consolo, coragem, resignação, mas temos que fazer a nossa parte. Através do trabalho digno, da consciência tranquila e do caráter reto, alcançaremos a verdadeira felicidade. Para que possamos estabelecer uma comunicação com o anjo protetor e com os guias espirituais, é preciso que façamos uma viagem interior, que procuremos silenciar nossa mente. Precisamos silenciar nossas mentes, escutar nosso coração, ouvir os nossos reclames íntimos, nos conhecer, para ter o autoconhecimento daquilo que nós somos, daquilo que realmente precisamos, para que possamos ser bem orientados e recebermos aquilo que muitas vezes nós nem merecemos. No momento em que a mente aquietar, busquemos a oração. Para isso não se fazem necessárias fórmulas. Nós podemos até rezar Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, desde que nós entendamos o significado daquelas palavras ali reunidas. Que não seja apenas uma decoreba. Rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, sabendo as palavras que estão sendo ditas, a força de cada palavra. Orar é abrir a alma a Deus e falar-lhes da condição de um filho que necessita da proteção de seu pai. Dessa forma, iremos nos proporcionar um estado de paz íntima e de equilíbrio emocional. E será quando se estabelecer esse silêncio interior que a orientação ou a inspiração chegará à mente. Perceberemos em nossa alma a voz desse amigo. Para nos beneficiarmos das orientações que nos guiam para a trilha do bem, nos permitamos o contato com o nosso anjo protetor, sempre à nossa disposição. Basta que façamos a sintonia e não nos esqueçamos de agradecer a Deus, Pai bondoso, que nos permite ter ao lado esse guardião que sempre nos protege e vela por nossa caminhada. Que nós possamos e que nós aprendamos a silenciar nossos corações para ouvir não só a nós mesmos, mas as súplicas, as orações e os pedidos que estão ao nosso redor. Nós precisamos falar menos, ouvir mais. Nós precisamos calar um pouco o mundo. Nós precisamos silenciar um pouco, porque o silêncio acalma, ele nos concede alegria, ele nos concede intercomunicação com espíritos melhores. Eu desejo que cada um de nós, ao retornar para as suas casas, possa encontrar lá seus queridos muito melhores do que quando os deixarem. E onde quer que estejam eles, encarnados ou desencarnados, também possam receber as mesmas bênçãos e as mesmas orientações. E que assim seja.